Acentuação gráfica. As palavras contra o acento forte, elas são classificadas em oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos. Então, as palavras elas têm sílabas fortes e sílabas fracas. As sílabas fortes são chamadas de tônica e as fracas são chamadas de átonos. Então, as sílabas tônicas terminadas na última sílaba são classificadas de oxítonos, na penúltima sílaba de paroxítonos e na antepenúltima de proparoxítonos. Então tem palavra que você fica na dúvida sem saber onde fica a sílaba tônica dela e acaba gerando alguma confusão. Para que não tenha essa confusão, se usa colocar o acento para dizer que a sílaba tônica está naquela sílaba. As oxítonos que são acentuadas, elas são terminadas em A, E, O, seguido de S, em ou ens. Exemplo, nós temos sofá, ananás, comprá-lo. Aqui nós temos uma forma verbal junto com o verbo. A última sílaba tônica dele é o pra. Pajé, vocês, vendê-la, outra forma verbal junto com o pronome. Porém, parabéns, pá, fé, chás, dó, pó, etc. Observação. Não se faz mais distinção entre as oxítonas e as monossílabas tônicas, porque antes existia uma regra para as monossílabas tônicas e outra para as oxítonas. Agora, depois do acordo ortográfico, não mais faz essa distinção. Então, a regra que é feita para as oxítonas, elas também são feitas para as monossílabas. As monossílabas são aquelas palavras que têm uma só sílaba. Então, tem aquelas sílabas, as monossílabas tônicas e as monossílabas átonas. Exemplo de uma monossílaba tônica, que na antiga classificação, por exemplo, era pá, fé, essa deveria ser acentuada. As que não deveriam ser acentuadas eram me, T, C, elas não deveriam ser acentuadas, que eram monossílabas átonas. Agora são classificadas agora de oxítonas monossílabas e oxítonas. Então, não se faz mais distinção entre essas duas classificações, é uma classificação só. Inclui nessas regras as formas verbais com os pronomes lo, lá e lhe, seguido de s. Então, as formas verbais são o verbo quando terminado em rs ou z, tira o r, o s e o z e acrescenta o pronome, no caso aí, lo, lá ou lhe. Então, o verbo adorar, por exemplo, foi tirado o r e acrescentado o pronome lo. E colocou aí um tio aí. Tio não, um traço. Então a palavra ficou adorá-lo. Aí são duas palavras, um verbo e um pronome. Aí, por isso que a classificação dela é de oxítono terminada em irá. Dá-lo, dá-las, dá-lhe, faloás, habitalaímos, traloás, detê-lo, fazê-las, vê-las, compô-la, repô-los, pô-la, etc. Não se acentua as oxítonas monossílabas com as terminações em ou ens. Por exemplo, as oxítonas são classificadas nas terminações em ou ens. Já as monossílabas, as oxítonas monossílabas não devem ser acentuadas, então não se acentua. Por exemplo, bem, quem, sem e trens. Quando tem essas terminações em ou ens, não se acentua as oxítonas monossílabas. Acentua-se as oxítonas terminadas em ditongos abertos, em ei, el e oi, seguido não de s. Exemplo, anéis, batéis, fiéis, papéis, céu, os céus, chapéu, os chapéus, ilhéu, o ilhéus, véu, o véus, corrói, herói, o heróis, remóis, sóis, etc. As paroxítonas. Acentua-se as paroxítonas terminadas em L, N, R, X, PS. Exemplo, útil, fóssil, ágil, hífen, pólen, próton, márten, caráten, açúcar, tórax, látex, ônix, fósfis, bispo, etc. As que são terminadas em ou uns, i, seguido no de s, us, an, seguido no de s, ão, o, seguido no de s, ei, seguido no de s. Exemplo, fórum, álbuns, júri, táxi, oásis, ônus, vírus, imã,
órfãos, órgão, bênçãos, pônei e jockeys, etc. Aqui você observa a palavra bênçãos, ela tem 2 acentos. Então a sílaba forte de bênçãos é bem e não sãos. Por isso que ela recebe o acento em bem, porque tem algumas pessoas que falam bençãos e a pronúncia correta é bênçãos. Observação: não se acentua o plural das paroxítonas terminadas em "em". Então, por exemplo, das palavras hífen e líquen, porque hífen no singular elas são acentuadas, e líquen também. Já no plural não são acentuadas. Então, hífen, o i, elas são acentuadas e o plural dela não se acentua, então fica hífens. Então continua a sílaba tônica na penúltima sílaba, mas não deve receber acento, porque não causa confusão. Acentua-se o plural das paroxítonas terminadas em "on", por exemplo, próton não tem acento, já o plural deve receber acento, então prótons, o mesmo exemplo é de nêutrons e íons. Acentua-se todas as proparoxítonas, então todas as proparoxítonas ela deve receber acento, porque se ela não recebeu acento, você acaba lendo ela como se fosse paroxítonas. Então, para que você faça a correta pronúncia, você tem que acentuar todas as proparoxítonas, porque nós temos uma questão do mais fácil, do mais rápido. Então, para você pronunciar uma palavra proparoxítona, ela exige um pouco de esforço de você. Então, como o ser humano sempre procura o caminho que gasta menos energia, então a gente tem que ir para o caminho mais fácil. Então, a palavra lâmpada, ela é muito mais difícil de pronunciar, como se fosse lampada. Então, como temos essa inclinação para fazer as coisas mais fáceis, que exige menos energia, temos a procurar o caminho mais fácil. Então, para que não se confunda a correta pronúncia, então deve ser acentuadas todas as proparoxítonas. Acentua-se também as proparoxítonas aparentes, que é uma nova classificação agora, porque antes essa era uma classificação das paroxítonas terminadas em ditongos crescentes. Agora são classificadas agora como proparoxítonas aparentes. Exemplo: náusea, que agora a divisão silábica dela fica N-A-U, né, nau, Z-A. Então agora fica classificado dessa forma: náusea, etéreo, gloria. Então agora são as proparoxítonas aparentes, porque são terminadas em ditongos crescentes. Ela só aparenta ser proparoxítona, mas na verdade é só a aparência aí. Elas são terminadas em ditongos crescentes. Outras regras: acentua-se o i e o u dos hiatos quando sozinhos ou seguidos de s, desde que não seja precedido de ditongos ou seguidos de nh. Então, os hiatos eles devem ser acentuados, com exceção aí, né, de não ser antecedido de ditongo e nem ser seguido de nh, do dígrafo nh. Então, nesse caso, os hiatos todos devem ser acentuados. Nós temos como exemplo aí cair, saída, faísca, baú, gaúcho, balaústre, etc. Com exceção dos hiatos naturais i e u, esses não devem ser acentuados, como Vadice, xiita, Juna, Paracaúba, etc. Palavras de dupla prosódia. O que vem a ser isso? Palavra de dupla prosódia. A prosódia é uma parte do estudo que se faz da correta classificação das sílabas na palavra, a classificação aí da correta classificação do estudo do acento fônico, né, do acento tônico, onde é o que faz a correta. Então, tem palavras que elas devem ser grafadas com ou sem acento, quer dizer, ela aceita a dupla prosódia,
ou ela pode ser, por exemplo, a acrobata ou acróbata. Então, acrobata é paroxítono e acróbata é proparoxítono. Autopsia ou autópsia. Então, aceita-se essas duas classificações na norma culta. Amnesia ou amnésia. Alopata ou alópata. Biopsia ou biópsia. Boemia ou boêmia. Crisantemo ou crisântemo. Hieroglifo ou hieróglifo. Homilia ou homília. Oceania ou Oceânia. Ortoepia ou ortoépia. Projetil ou projeto. Sorô ou soro. Reptil ou réptil. Efictem ou eficte ou efictem. Xerox ou xerox. Zangão ou zangão. Então são essas palavras, etc. Tem mais. São de dupla prosódia, então ela pode ser acentuada, receber o acento tônico ou não. Não está errada se ela não tiver acento, ela está totalmente aceita na norma padrão. Revisão. Nessa aula nós aprendemos a acentuação das oxítonas, das paroxítonas e proparoxítonas, como também a dupla prosódia.